Olá, hoje nós falaremos sobre objetos que possuem este formato aqui especial, que são denominados cilindros. Bom, eu separei aqui algumas fotos de objetos da minha casa que se assemelham a este formato que nós estudaremos neste vídeo. Você vai ver aqui, nessa primeira figura, nessa primeira foto, uma embalagem de álcool em gel. E ela possui esse formato, né, circular na base e aqui em cima também. E é um objeto que é comum atualmente, principalmente no período que nós estamos vivendo, encontrarmos objetos, o álcool nesse formato. Nós temos também aqui, eu encontrei na minha casa, um cofre que eu ganhei em uma festa de criança, que, diferente do primeiro exemplo, ele é um pouco mais largo aqui dos lados, mas que preserva esse formato semelhante ao primeiro objeto da foto. Na terceira imagem, você tem um protetor solar, que tem um aspecto semelhante aos outros anteriores, mas que é um pouco menor e, inclusive, tem cores bem bonitas e que tem esse formato em comum. E aqui eu tenho um pote que, apesar de ter formatos arredondados aqui, ele lembra um pouquinho esse objeto que nós iremos estudar neste vídeo. Bom, em matemática, como é que a gente define um cilindro? Aqui eu coloquei cilindro circular. Por quê? Porque a construção desse cilindro começa com um círculo C, que está em um plano alfa no espaço. E nós podemos ter cilindros com bases em outros formatos, mas neste vídeo nós falaremos somente dos cilindros circulares. Então, imagine um cilindro, um círculo, como eu falei, neste plano alfa. E agora você vai imaginar um outro plano, que eu chamei de beta, que é paralelo ao plano alfa, ou seja, ele possui a mesma distância entre todos os seus pontos equivalentes entre eles, eles têm a mesma distância. Então, você vai considerar um círculo que está nesse plano beta, que eu chamei esse círculo de selinha, e você vai considerar, finalmente, uma reta, que eu chamei de S, que, digamos que fura esses dois planos e que vai ser a referência da nossa construção. Você vai imaginar agora pedaços de reta que sejam paralelos à reta S, com a seguinte condição: eles precisam começar em um desses círculos e, subindo paralelamente, como eu estou fazendo aqui, precisam terminar no outro círculo. A ideia é que a junção de todos os segmentos entre esses dois círculos, que sejam paralelos à reta S, todos esses segmentos formam, junto com essas bases, o objeto que nós chamamos de cilindro. Eu coloquei aqui elementos que são muito utilizados quando nós tratamos de problemas e propriedades de cilindros. Nós já temos as tampas, que nós conhecemos, que são chamadas de bases. Nós temos o raio dessas bases, que vale lembrar que o raio aqui embaixo, um raio R, é o mesmo raio do círculo aqui, que tem aqui a base superior. Nós temos também o eixo desse cilindro, que é o segmento que une o centro dos dois círculos que são bases deste cilindro. Nós temos a geratriz do cilindro, que na verdade são várias geratrizes. Você vai imaginar todos os segmentos que são paralelos a esse segmento O', e que começam na borda
desse círculo, seja na circunferência de cima e terminam na circunferência de baixo. E você vai imaginar esse segmento paralelo ao eixo desse cilindro. E nós temos também a altura do cilindro, que é a distância entre as bases deste objeto do cilindro. Bom, vale considerar também alguns conceitos que são muito úteis quando nós estivermos trabalhando com problemas envolvendo cilindros. O primeiro deles é a seção transversal. Então, qual é a ideia? Você vai imaginar um cilindro aqui e você imagina um plano alfa que seja paralelo às bases, ou seja, você imagina um plano paralelo aqui a uma das bases e você, ao fazer a interseção do cilindro com esse plano, você vai obter uma outra região aqui, ó, que tem como propriedade ser congruente a esse círculo aqui de baixo, ou seja, a secção transversal também é um círculo que possui a mesma área, o mesmo raio das minhas bases. A gente chama essa região aqui, interceptada, de seção transversal. Outra seção que é muito importante é a seção meridiana. Agora você vai imaginar um plano alfa que passa pelos centros das bases desse cilindro, ok? Então você vai, imagine que você está cortando esse cilindro ao meio e você vai encontrar essa região aqui, que na verdade é um paralelogramo, como eu mostrei aqui, e que é a junção, a interseção deste plano com este cilindro. O nome dessa região aqui em azul é seção meridiana. Bom, nós temos dois tipos de cilindro que são vistos, em geral, em aplicações que nós conhecemos e que trabalharemos aqui. Bom, nós temos o cilindro reto e o cilindro oblíquo. A ideia do cilindro reto é que a minha geratriz desse cilindro coincida com a altura do cilindro, ou seja, você pega uma dessas geratrizes e imagina aqui esse plano da minha base. Então, a ideia é que se eu pegar uma reta desse plano e a minha geratriz, que você tenha retas perpendiculares, tá? E aí a gente diz que esse cilindro é um cilindro reto, diferentemente do nosso próximo exemplo aqui, que ele é um cilindro, como vocês podem ver, vou usar um termo mais coloquial, ele está mais inclinado. Então, é perceptível que a altura desse triângulo, né, que é a distância entre essas bases, é diferente de uma das minhas geratrizes, certo? Então, visualmente é bem tranquilo de você visualizar a diferença, tá? Mas, em geral, um cilindro é reto quando a sua geratriz é igual à altura e o cilindro oblíquo não acontece essa situação. Bom, você pode imaginar também a construção de um cilindro imaginando o que a gente chama do eixo de rotação. Você vai pensar no seguinte, você vai imaginar um retângulo que possui duas medidas, tá? Ele possui como comprimento R, que seria o raio do meu círculo, que vai ser a minha futura base, e a outra medida seria H, que representa a altura. Então, imagina que você vai pegar esse retângulo e que você vai girar esse retângulo em torno de um eixo de rotação. E quando você rotaciona, você vai obter esse sólido que nós já vimos até agora, que seria o cilindro. Bom, no caso do cilindro reto,
O que acontece? A minha secção meridiana, que é essa região aqui, formada pela interseção do cilindro com esse plano, que eu posso chamar de beta, acontece que a secção meridiana aqui é retangular, ok? Nós temos ângulos retos aqui nesta figura, e isso traz observações interessantes. Por exemplo, se eu sei que essa secção passa pelo centro dos meus círculos, que são bases, eu consigo perceber que essa medida aqui vai medir o dobro do raio, ou seja, 2R, e que essa medida aqui seguinte vai coincidir com a altura do meu cilindro. Então, uma propriedade importante que é muito útil em aplicações que nós vamos encontrar. No caso do cilindro equilátero, ele recebe esse nome porque ele possui a seguinte propriedade. Ele é um cilindro cuja seção aqui que eu pintei vai, vai ter a seguinte situação. Você tem aqui no lado de baixo você tem a medida 2R, e neste caso do cilindro que a gente chama de equilátero, a altura deste cilindro também vai ser 2R, vai ser 2 vezes R. Então, nós temos um objeto, um quadrilátero com medidas congruentes, e aí a gente conclui que essa figura é um quadrado, e isso só acontece, a seção meridiana só vai ser um quadrado quando o meu cilindro for equilátero. Bom, se você pega um cilindro e você faz cortes e retira as bases deste cilindro e também em seguida corta aqui a superfície lateral, você vai encontrar uma planificação do cilindro, que é formada por dois círculos que formam as minhas bases e por um retângulo formado pela superfície lateral. Então, eu posso deduzir aqui duas relações. Eu posso deduzir a área lateral e posso deduzir a área total externa desse cilindro. A área lateral seria a área deste retângulo que possui dimensões h de altura, e esta dimensão aqui, que se nós lembrarmos bem, essa linha aqui de baixo, na verdade, é o comprimento dessa circunferência. E nós sabemos que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes r. Portanto, a área lateral é a área de um retângulo que possui dimensões 2πr e h. Então, eu só preciso multiplicar 2πr por h. E nós temos a área lateral dessa superfície desse cilindro. E a área total é a soma da área lateral com a soma das duas bases. Então, vou colocar aqui 2 vezes a área da minha base. Ou seja, a área total é igual a 2πr vezes h mais 2 vezes a área da base, que como é um círculo, é π vezes r ao quadrado. E aqui nós temos duas relações que são muito úteis e que eu recomendo que vocês memorizem essas relações, porque elas são muito comuns de aparecerem em provas e em seleções de forma geral. Bom, para finalizar, nós temos a ideia de volume de um cilindro. É interessante que a gente fale sobre um princípio chamado princípio de Cavalieri. Princípio de Cavalieri. Bom, esse princípio, em resumo, diz o seguinte: ele diz que quando você tem um objeto que, por exemplo, esse cilindro aqui, que possui base e possui uma altura,
Se você tiver um outro sólido que possua como base uma outra região que possua a mesma área da base do primeiro e que possua a mesma altura, esse princípio afirma que o volume desses dois objetos será o mesmo. Bom, você pode recordar que o volume de um paralelepípedo, neste caso, seria a área da base vezes a altura. Bom, mas é importante que essa base do, do, do paralelepípedo aqui seja o mesmo deste círculo. E a área do círculo é π vezes r ao quadrado. Então, nós teríamos que encontrar neste caso aqui, um prisma de base quadrada. Teríamos que encontrar o lado de um quadrado que fosse igual, cujo lado ao quadrado nos desse uma área igual à área do círculo. Bom, se eu isolar aqui o valor do lado, eu vou ter raiz quadrada de πr ao quadrado, que é r raiz quadrada de π. Então, segundo o princípio de Cavalieri, a ideia é que o volume do meu cilindro seja igual ao volume deste paralelepípedo aqui, que seria a área da base, ou seja, se eu fizer calcular a área da base desse paralelepípedo, eu vou encontrar πr ao quadrado. Então, seria πr ao quadrado vezes a altura. Portanto, o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h, que também é uma relação extremamente útil e que nós usaremos para resolver um probleminha a seguir. Bom, considera o seguinte, considera esse problema. Para resolver o problema do abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado? E aqui nós temos as alternativas. Ora, ele gostaria de saber em quantos metros eu devo aumentar o raio da cisterna para atingir um volume de 81 metros cúbicos. Eu sugiro que você pause este vídeo e tente resolver para em seguida verificar a resolução. Bom, agora nós iremos resolver o problema. Imagina aqui o meu primeiro cilindro, que seria a cisterna, né? Uma cisterna em formato cilíndrico, que possui 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Lembre-se que um diâmetro é o dobro do raio. Então, o raio dessa cisterna é 1 metro. Bom, observa que o volume de um cilindro é π vezes o raio ao quadrado vezes a altura. Então, o volume, neste caso inicial, que eu vou colocar aí de inicial, é π vezes o raio ao quadrado, que é 1 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado metros cúbicos. Portanto, 1 ao quadrado dá 1 e 3 ao quadrado dá 9, ficaria 9π metros cúbicos, que se π é igual a 3, 9 vezes 3, 27 metros cúbicos. Bom, agora eu preciso construir uma nova cisterna que tem que ter a mesma altura, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual, ou seja, 3 metros, e que possua 81 metros cúbicos de capacidade. Então, qual deve ser o meu raio neste caso? E aí, em seguida, nós veremos a diferença entre estes raios. Neste caso, o volume
2 seria π vezes esse raio ao quadrado, que eu não sei, vezes 3. Bom, mas lembra que o volume desse segundo caso eu já possuo. É exatamente 81 metros cúbicos. Então, eu teria π vezes r ao quadrado vezes 3, e isso é igual a 81 metros cúbicos. Vou colocar aqui metros cúbicos. Bom, eu posso simplificar aqui metros cúbicos com metros cúbicos. Vou trocar de membros também. Π vezes r ao quadrado vezes 3, a gente geralmente deixa o π no final. Isso tudo é igual a 81, que significa que r ao quadrado, eu vou pegar o r, vou isolar, r ao quadrado, 81 dividido por 3 vezes π. Bom, considera que π aqui é 3, então vou fazer um abuso de notação aqui, vou já substituir π por 3. Então, r ao quadrado vai ser 81 dividido por, como 3 vezes 3 dá 9, 81 sobre 9. Mas 81 sobre 9 é igual a 9. Portanto, r vai ser igual a raiz quadrada de 9, que é igual a 3. Perceba que o meu novo raio deve ser 3 metros. Ou seja, vou fazer aqui embaixo das alternativas, o raio final é 3 metros. E o raio inicial, 1 metro. Portanto, a diferença entre esses dois raios é de 2 metros. E aí, a alternativa correta é a alternativa C. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.